Olá, você sabia que nós temos no Brasil 30 milhões de pessoas que sofrem com enxaqueca? Pois é, muitos não sabem, nem têm o diagnóstico, portanto, não trata de maneira adequada. Para esclarecer sobre esse assunto, minha convidada de hoje é uma super especialista, a doutora Renata Londeiro. Ela é neurologista do Hospital das Clínicas de Porto Alegre e do Hospital Moinhos de Vento e coordenadora do Departamento Científico de Cefaleia da ABN, Academia Brasileira de Neurologia. Seja muito bem-vinda, doutora Renata. Obrigada, Alina. Obrigada pela oportunidade de falar sobre dor de cabeça. Então, vamos começar explicando. São vários os tipos de dor de cabeça e a enxaqueca é o quê? Uma das principais? Perfeito. Se tem listados mais de 300 tipos de dor de cabeça. Então, existem muitos, muitos tipos de dor de cabeça. Enxaqueca não é a mais comum, mas é aquela que mais leva as pessoas a consultarem, porque ela é intensa, ela atrapalha o dia a dia do paciente. Então, embora não seja a primeira mais comum, se falar do tipo tensão, é a mais comum, mas ela é a que mais incomoda as pessoas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a enxaqueca está listada lá entre as 10 principais doenças mais incapacitantes. É isso mesmo? Exatamente, ela é a segunda doença que mais gera dias perdidos por incapacidade no mundo. Caramba! E vamos explicar então. A enxaqueca tem causa específica? Qualquer pessoa pode virar um enxaquecoso? Na verdade, enxaqueca ela tem um componente hereditário importante, então não qualquer pessoa pode ter enxaqueca. A gente nasce, quem tem, com a predisposição a ter crise de enxaqueca, e ela vai se manifestar mais ou menos em 15% da população, um pouco mais em mulheres do que em homens, mas mais ou menos 15% da população, que é bastante gente, né? Uhum. Mas ela é hereditariamente determinada, então não é qualquer pessoa que terá dor de cabeça. Agora, essa pessoa, esses 15%, elas vão ter enxaqueca em algum período da vida? Ou a pessoa pode ter essa determinação genética, hereditária, e nunca se manifestar? Pode ocorrer, sim, tanto que às vezes a gente tem uma pessoa que tem enxaqueca claramente, com todas as características, e a gente não identifica nenhum familiar com. Essa semana mesmo atendi uma paciente que ela tem uma tia, então a gente chegou à conclusão que o pai dela, que é irmão dessa tia, provavelmente tem, mas não manifestou. Então isso pode acontecer. E a outra questão é que nós não necessariamente vamos manifestar ao longo de toda a vida. Então, ela pode começar na infância, pode aparecer em toda a vida adulta, pode aparecer na pessoa acima de 60 anos, mas o usual é que ela ocorra em períodos da vida. Para algumas pessoas, a vida inteira. Às vezes, para outras pessoas, só em alguns períodos. E o quê? Em alguns períodos, por causa de estresse, por causa de alguns sinais aí que complicam a vida da pessoa? Tem algumas coisas que são exacerbadores. Então, os hormônios femininos, né, são comumente exacerbadores da enxaqueca. Tanto que o período da vida que ela é mais comum é na mulher, desde a menarca até a menacne, né? De quando vem a primeira menstruação até os ciclos menstruais terminarem. Esse é o período que é mais comum se ter enxaqueca. Então, homens também têm, as mulheres têm mais e tem mais nesse período. E seguramente, assim, os momentos mais estressantes da vida tendem a ser momentos de exacerbação. O estresse é um gatilho também para quem tem a genética de enxaqueca. Tá. Vamos falar um pouquinho sobre as características da enxaqueca? Então, enxaqueca é uma dor de cabeça que tende a ocorrer mais de um lado da cabeça, embora ela possa ser dos dois lados, mas o mais comum é ser unilateral em cada crise. Esse lado muda na maioria das pessoas de uma crise para outra. Quando a dor ocorre, ela é latejante, eu costumo dizer como um coração batendo na cabeça, e é comum ter associado intolerância à luz, a barulho, ter náuseas, eventualmente vômitos. Algumas pessoas têm uma intolerância ao movimento, relatam que se andam de carro, principalmente no carona, tendem a ter mais desconforto, às vezes vê um filme muito agitado, então desconforto visual relacionado ao movimento. E pode ocorrer a tal da chamada aura?
Exato, um terço das pessoas que têm enxaqueca terá fenômenos, principalmente visuais, que geralmente antecedem a dor, mas nem podem acontecer ao mesmo tempo, no mesmo período da dor. Esse fenômeno de aura ele é mais curtinho que a crise. A crise de enxaqueca dura de 4 a 72 horas, a aura dura de 5 minutos até 1 hora. Ela é um fenômeno de um tempo mais restrito, que pode acontecer, então, antes ou durante a crise. E bem importante saber assim que a aura podem ser pontinhos escuros, pontinhos brilhosos, um zigue-zague colorido. Não é qualquer coisa de alteração visual que é aura. A aura é uma coisa bastante específica e bastante bem delimitada. Geralmente ela começa numa parte da visão. Eu estou olhando ali para a parede, enxergo numa partezinha essa alteração cresce um pouquinho e desaparece. E muitas vezes nesse momento começa a dor de cabeça. Eu tenho enxaqueca com aura. Você descreveu super bem o que acontece mesmo. E não é fácil lidar com isso, não. Não, mas se trata. Não se Uhum, cura ainda, mas se trata. uhum. E eu queria, inclusive, que você fizesse um alerta para a gente, porque eu conheço muita gente que tem essa dor de cabeça. Nossa, eu tenho essa dor de cabeça toda semana ou todo mês. E a se automedica. Então, eu queria falar um pouco sobre os riscos de uma dor de cabeça frequente, assim, maltratada. Então, isso é a questão super importante do que a gente chama de Maio Bordeaux, que é o mês de alerta para cefaleias, que nos diz que pessoas que têm dor de cabeça 3 ou mais dias por mês, por mais de 3 meses, muitas vezes, como você disse, a vida toda, né, deveriam procurar auxílio médico para receber tratamento adequado. Como tem essa questão de que o estresse é um gatilho, a menstruação é um gatilho, alguns alimentos são entendidos como gatilho, às vezes a pessoa acha, então eu tenho dor de cabeça porque menstruo e tenho que viver assim. Não. Se a pessoa tem dor de cabeça frequente, existe manejo, tratamento para prevenir crises, diminuir frequência, diminuir intensidade, melhorar a resposta ao analgésico para a crise. Então, existe tratamento para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E a automedicação, além dos riscos de tomar uma medicação que não é a mais adequada, né? Tomar seguido, tem medicações que podem fazer a pessoa perder a função dos rins, podem causar úlcera, gastrite, né? Uhum. Também o uso frequente de analgésico em quem tem enxaqueca pode tornar ela cada vez mais frequente. Então, existe uma condição chamada cefaleia por uso excessivo de analgésicos, que ela vai ocorrer em quem toma analgésico mais do que 10 dias no mês. Então, a partir de 3, já seria de procurar o médico. Se a pessoa tem mais de 10, ela já está num momento de risco maior, assim, seria mais importante buscar auxílio especializado. Você sabe que teve um telespectador que acabou me escrevendo, falando: olha, se eu soubesse que a enxaqueca é uma doença e que pode ser tratada, eu não teria levado a minha vida com tanto sacrifício, com tanta dor. E ele acabou perdendo muitas coisas pela vida, né, por causa dessa dor. E a enxaqueca é uma dor que a pessoa que está do lado, a sociedade, ela não enxerga como doença. Exatamente, nem a pessoa que sofre e nem Uhum. quem não sofre, né? Muitas vezes o que a gente vê é que a pessoa que tem, ela acaba tendo mais empatia com aquele outra pessoa que tem, mas não se entende mesmo como doença, assim. E um grande especialista brasileiro em dor de cabeça, uma das primeiras pessoas que estudou dor de cabeça, ele contou numa aula uma vez que quando ele falou para o professor dele, outro neurologista, isso 120 anos atrás, assim, Uhum. que quando ele falou para ele, eu vou estudar dor de cabeça, ele disse, não, dor de cabeça se trata com um tanque de lavar-roupa. Então, assim, existe Uhum. este preconceito, em alguns lugares isso ainda persiste, é uma tristeza de que dor de cabeça não é doença, mas não, é doença e tem tratamento. Inclusive, em função da própria enxaqueca, há índices importantes de absenteísmo no trabalho. As pessoas faltam ao trabalho, faltam à escola e são incompreendidos. Acha que isso é preguiça, que está dando um golpezinho, e não é, né, doutora?
Exato, porque enxaqueca é tido como uma doença que causa incapacidade. E para além desses que faltam ao trabalho, tem outros tantos, se calcula que mais ou menos o dobro das faltas são correspondentes a pessoas que vão trabalhar, mas trabalham com uma capacidade inferior ao que elas têm. Então, muitas vezes os pacientes dizem, eu fui na reunião da escola, fui no jantar, mas eu não participei, eu fiquei no cantinho, eu não conversei, porque eu estava incapacitado. Né? Então, a gente ouve isso dos pacientes. Ou seja, importante, então, a gente está discutindo esse tema até para fazer esse alerta, né, para a sociedade e para as empresas. Exatamente. De que encaminhar essas pessoas para tratamento adequado pode devolver uma qualidade de vida e uma qualidade nas atividades do dia da pessoa. Uhum. Como é que a gente diagnostica uma enxaqueca? O essencial é a história de como a dor acontece. Então, quando você me perguntou, né, como a dor é justamente isso que a gente vai perguntar para o paciente. Como é a sua dor de cabeça? Quanto ela dura? Qual é o caráter dela, né? Se ela é mais em aperto, se ela é mais latejante, se ela é enfincada, que coisas vêm junto com a dor de cabeça. Então, os exames complementares, normalmente eles vão ser normais num indivíduo com enxaqueca. Às vezes o paciente chega para a gente com um pacote de exames, né? 2 tomografias, uma ressonância da coluna, e tudo é normal, o que gera, muitas vezes, para o paciente uma certa frustração, porque ele tem dor, ele sofre, mas ele não tem nada, porque os exames parecem normais, né? Uhum. Isso é o esperado em quem tem enxaqueca. Quem tem enxaqueca terá exames complementares normais, tanto que a maioria das vezes não é necessário solicitar exame complementar. O diagnóstico é pelo histórico. E uma das coisas que a gente pede, e é legal para quem eventualmente vai assistir essa nossa conversa e vai marcar uma consulta, né? Começar a anotar a ocorrência das dores, o tempo de duração, que medicações está usando, a gente chama isso de diário da dor de cabeça, porque isso auxilia no diagnóstico e na definição de qual vai ser o melhor manejo para cada paciente. Porque o paciente que tem 3 dores por mês é diferente do que tem 10 e do que tem 28 dias por mês de dor. Então, para o médico, esses são dados que vão ser importantes para definir o manejo do paciente. Nossa, perfeito. Eu vou precisar chamar um rápido intervalo e vamos falar então como é que a gente trata, quais os tipos de manejos aí no segundo bloco, tá bom? Perfeito. A gente volta já já, gente. Até já. Todos os dias acontecem debates entre diferentes grupos da sociedade que se reúnem nas comissões, CPIs, homenagens e muito mais. E tudo isso impacta a sua vida. O Jornal da Câmara se preocupa em trazer diariamente informações relevantes sobre o que acontece dentro da maior Câmara de Vereadores da América Latina. Não perca de segunda a sexta-feira, à 1h30 da tarde, ao vivo no canal da Câmara São Paulo no YouTube e no canal aberto digital 8.3. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Voltamos hoje conversando, esclarecendo sobre enxaqueca, com a especialista a doutora Renata Londeiro, da Associação Brasileira de Neurologia. Doutora Renata, vamos falar sobre tratamento? É possível, afinal de contas, a gente realmente tratar a enxaqueca? Sim, tratamento com certeza é possível. O que a gente sempre fala, assim, já nas primeiras consultas, é uma questão de ajuste de expectativa, né? Em geral, quem está em tratamento para enxaqueca não ficará completamente sem dores de cabeça. Mas quando tiver a dor, com a medicação adequada, vai fazer com que ela ceda em até 2 horas. A gente fala que um paciente bem tratado, ele vai medicar em até 2 horas ele está zerado de dor. E com as medicações preventivas, se vai reduzir o número de dias com dor. O objetivo da gente sempre é que o paciente fique com menos de 3 por mês. Alguns pacientes vão ficar com meses com 0 crises, mas tem pacientes que vão experimentar algumas crises ainda ao longo do tempo. Então, eu dividiria, assim, o tratamento nessa questão do tratamento da crise e do tratamento preventivo. E são medicações diferentes.
Então, para crise, às vezes a gente vai utilizar dipirona, ibuprofeno, naproxeno, sumatriptano, naratriptano, nomes que muitas vezes são conhecidos das pessoas. Para prevenção, nós vamos usar todo um outro kit de medicações. Muitas medicações emprestadas de outras áreas da medicina. Então, tem medicações que a gente utiliza para prevenção, que são medicações que agem no coração, que agem em humor. E é legal falar assim, para as pessoas que, sim, esses são remédios usados para enxaqueca, que não é incomum que a gente prescreva uma medicação e o paciente diga, mas fui na farmácia e me falaram que esse remédio é para pressão, então eu não usei, porque achei que era engano. Mas não, várias das medicações que a gente utiliza em enxaqueca são emprestadas em outras áreas e funcionam muito bem para enxaqueca. Bacana esse seu alerta, porque realmente a pessoa, já vi vários casos, a pessoa pega, lê a bula e fala, isso aqui não é para mim não, né? Isso é bastante comum. Tem 2 medicações que nós utilizamos que funcionam muito bem para prevenção, que são medicações utilizadas para epilepsia, por exemplo. Então, você custa, né? Não é esse o meu remédio, mas sim, são medicações utilizadas para enxaqueca. Mais modernamente, de 2020 para cá, nós temos no Brasil uma classe de medicações para prevenção de enxaqueca que foi criada para isso, para a prevenção de enxaqueca. Nós temos 2 dos fármacos da classe no Brasil. Ainda são medicações com custo um pouco elevado, então que não vão ser acessíveis para muitas pessoas, mas são as primeiras medicações específicas para enxaqueca, são medicações injetáveis. Aliás, em termos de tratamento, assim, no geral, tanto para crise quanto para prevenção, em geral, a gente tem um arsenal aí disponível pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Tem algumas medicações disponíveis pelo SUS. Ainda é limitado, mas tem. Eu atuo no Hospital de Clínicas, nós atendemos SUS, basicamente, né? E aí nos viramos dentro dessas medicações disponíveis pelo SUS. A senhora tinha mencionado que tem gente que tem crise 1, 2, 3 vezes, mas tem gente que 28 dias por dia tem dor de cabeça. Nós vemos isso, assim, como eu trabalho principalmente com cefaleia, as pessoas sabem disso, né? Quem consulta comigo normalmente diz, eu tenho dor todos os dias. Então, isso é realidade para 1 a 2% da população. Nossa, No bastante. Brasil, exato. No Brasil, mais perto de 2% pelos estudos epidemiológicos que a gente tem do país, assim. Então, 1 a 2% das pessoas têm o que a gente chama de migrânia, enxaqueca crônica, que é quem tem mais de 15 dias por mês se enquadra nessa denominação. E isso é a qualidade de vida, quer dizer, a pessoa que tem dor todo dia vai ficar mais irritado, vai comer menos, vai dormir mal, quer dizer, como é que ele se lida com isso, não? Sim, com certeza. Mesmo pessoas que chegam numa frequência muito alta de dor de cabeça, é possível tratar e essas pessoas experimentam grande melhora na sua frequência de dor e na sua qualidade de vida. Inclusive, a própria família nota a mudança de humor, inclusive, né? Exato, nós recebemos muitas vezes o retorno, né, da paciente que fala, o meu esposo, meu colega de trabalho, meu filho, notaram que eu estou mais disposta, que o meu humor está melhor, porque a gente sabe que ter dor de cabeça frequente acaba também fazendo com que o paciente pareça mais desanimado, menos disposto para fazer as coisas. Esse é um retorno bem interessante dos pacientes, principalmente os que têm dor frequente. Agora, tem casos também que há uma dor súbita que começa forte, ou uma dor que começa depois da pessoa que tem 50, 60 anos de idade. Vale a gente alertar sobre isso? Sim, com certeza. Então, nós falamos muito sobre enxaqueca por ser muito prevalente, por se ver muito. Mas há alguns sinais em quem tem dor de cabeça que deveriam alertar para a preocupação dessa dor de cabeça estar sinalizando uma outra doença, que a dor não é a doença em si, como é o caso da enxaqueca. Então, uma dor de cabeça que começa numa forma que a gente chama de explosiva. Então, eu estava sem dor, em 1 minuto eu atinjo um pico de dor muito elevado. Isso pode sinalizar sangramento dentro da cabeça, então essa pessoa deveria buscar um serviço de emergência rapidamente, não é um caso para marcar consulta, né? Tá. Uma pessoa que começa com uma dor de cabeça nova, nunca teve aquele tipo de dor após os 50 anos. Isso também pode ser um sinalizador de gravidade, seria indicação de consultar.
Uma pessoa que tem uma dor de cabeça nova e ela tem um histórico dela de conviver com HIV ou de ter tido um câncer. E essa dor de cabeça também pode sinalizar uma complicação dessas doenças. Isso também vale para quem tem dor de cabeça associada à dormência, né, paralisia de um lado do corpo, alteração da força de um lado do corpo, o sorriso que não está simétrico, que fica assimétrico. Então, isso são sinais de gravidade em dor de cabeça, e a pessoa que tem dor de cabeça e apresenta um desses sinais deveria procurar auxílio mais rapidamente. Isso é o raro em dor de cabeça, mas quando existe, tem que levar uma atenção mais breve. Doutora Renata, uma das dúvidas ainda frequentes em relação à enxaqueca diz respeito a criança, adulto e idoso. Trata de maneira diferente? E essa dor, essa enxaqueca, se manifesta também de maneira diferente, a depender da idade? Quando a gente está falando de enxaqueca, ela não é tão diferente na criança, na pessoa de meia idade e no adulto com mais de 60 anos. Ela não tende a ser tão diferente. Mas as medicações podem sim ser diferentes porque há as peculiaridades de cada idade. Então, tem algumas medicações que nós utilizamos em todas as idades, outras medicações que são utilizadas conforme a faixa etária. Mas o que também faz pensar é que não enxaqueca, mas outras dores de cabeça são mais comuns em determinada faixa etária. Então, dependendo da idade em que a dor começa, nós vamos pensar muitas vezes em doenças diferentes. Você mencionou que são vários os tipos de dores de cabeça. Outros tipos podem cursar concomitantemente com a enxaqueca? Podem, não é incomum que a pessoa tenha enxaqueca e tenha cefaleia do tipo tensão, ou tenha enxaqueca, começou com um quadro de hipertensão arterial, essa hipertensão não tratada pode gerar uma dor de cabeça associada. Outra coisa super comum, eu tenho enxaqueca e tive uma sinusite. Sinusite causa uma dor de cabeça forte. Então, a gente pode ter enxaqueca e outra dor de cabeça associada, com certeza. Tá. É possível a gente fazer um alerta geral de novo para reforçar que dor de cabeça não é normal a gente ter dor de cabeça com frequência e quando é que a gente tem que procurar, vocês neurologistas, quando procurar um médico? Então, principalmente essas duas questões, assim, as dores de cabeça que são só dor de cabeça, a doença em si é a dor de cabeça, a gente não pode dizer que é só, mas enfim, elas estão sozinhas, né? Na dor de cabeça do tipo tensão, na enxaqueca, na cefaleia em salvas, que é outra menos comum, são dores que se repetem ao longo da vida, mais ou menos do mesmo jeitinho naquele mesmo paciente. Essas dores, em geral, se ocorrem 3 ou mais dias por mês, por pelo menos 3 meses, elas requerem atenção do especialista, para pensarmos em tratamento preventivo, para o paciente não ficar sofrendo de dor de cabeça a vida toda. E a outra situação é quando a dor de cabeça pode ser sinal de um comprometimento mais grave. Então, essa dor nova acima dos 50, dor em pessoas que já convivem com outras doenças crônicas, dor de cabeça súbita e muito intensa, essas dores que a gente chama com sinais de alerta. Tá. Acho que essas são as duas situações principais. A própria Associação Brasileira de Neurologia tem divulgado bastante a conscientização por parte da população no geral e das empresas, dos governos, em relação à enxaqueca como uma doença. A gente está chegando ao final do programa, eu queria um comentário final seu em relação a esse assunto, a gente redobrar a nossa atenção, né? Inclusive sobre esses sinais de alerta que você acabou de mencionar. Justo. Então, a campanha da Academia Brasileira de Neurologia e da Sociedade Brasileira de Cefaleia, que foi quem deu o start para essa campanha, é no sentido de dizer que ter dor de cabeça frequente não é normal e requer atenção médica. Então, mesmo que você tenha uma boa explicação para a sua dor de cabeça, né? A dor vem quando eu menstruei, a dor vem porque eu estou muito estressado. Se ela se repete ao longo do tempo, ela merece atenção médica. Então, para isso foi criado esse mês de alerta em cefaleia, que é o Maio Bordeaux, que a gente chama, e o lema da campanha é 3 é demais. Para lembrar disso, mais de 3 dores por mais de 3 meses deve merecer atenção. Não é normal ter dor de cabeça. Olha, eu agradeço imensamente, viu, a sua participação aqui no nosso programa, acho que foi extremamente esclarecedor, que ajude
as pessoas a entenderem que dor não é normal. Como é que é? 3 é demais, né? 3 é demais. Perfeito, Muito obrigada, Lina. viu, doutor? Muita oportunidade. Muito obrigada. Olha, obrigada a você também. Continue nos acompanhando nas redes sociais e no canal no YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Lembra, 3 é demais. Dor de cabeça não é normal, tá bom? Beijo, gente. Obrigada e até a próxima.